Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marco Xavier, e nesta aula vamos aprender a corrigir as mensagens de erro que aparecem quando você utiliza, nesse caso, a função filtro. Então, na aula anterior você acompanhou as primeiras manobras, as primeiras configurações utilizadas para você retornar resultados de filtragem através da função filtro. E é comum, né, dependendo do tipo e da forma como você utiliza essa função, aparecer as mensagens de erro, né? Nesse caso específico, na primeira demonstração, você já viu que aparece lá em que cenário aparece a mensagem de erro, que é o hashtag calc, né? E vamos dar uma analisada, vamos relembrar como é que funciona. Para você poder se situar nesse exercício, nós temos então aqui uma base de dados, aonde os dados serão coletados, né? Os dados da filtragem, no caso os dados da filtragem serão enviados para cá. Então essa é a nossa base, que contém uma coluna com datas, o nome do representante, o tipo de entrega que foi feita naquela data e o valor pago no frete, tá? Então a gente vai escolher um representante. Então aqui no caso, por enquanto, ele está manual mesmo, eu vou escolher um representante qualquer aqui, vou acionar a função Ctrl+C e eu vou clicar aqui no espaço do representante. Eu posso dar um Enter ou um Ctrl+V, tá? Vamos acionar a função filtro. Então eu quero que ele traga todos os tipos de entrega. Vamos colocar aqui justamente isso aqui. Ou a data, né? Vamos pegar pela data. Então as datas em que este representante efetuou algum tipo de registro. Então nesse nosso caso, vamos acionar a função filtro. Lembrando que caso não apareça essa função no seu Excel, é porque você está trabalhando com o Excel na versão um pouco mais antiga. Lembrando que a função filtro é uma função relativamente nova, ela está disponível a partir dos assinantes do Office 365, ou para quem já trabalha com Excel a partir da versão 2019. Mas vamos lá então. Matriz seria em qual coluna está o retorno da filtragem. Então eu vou pegar essa coluna daqui, vou pegar um título de tudo, ó. Clico no primeiro título, Ctrl Shift seta para baixo, para ele selecionar a coluna inteira. Vou colocar o ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta qual é a coluna que você vai usar como referência da filtragem. Eu vou usar a coluna representante, porque eu vou dar para ele o nome de um representante. Então eu vou vir aqui, ó, seleciono o título, Ctrl Shift seta para baixo. Essa coluna com os representantes, qual o representante que ele vai buscar? Então, depois que você selecionou a coluna, você insere o sinal de igual e você fala que nessa coluna ele vai buscar todo representante que seja igual a esse nome daqui. Se ele tiver aí registrado, você clica ou você pode escrever o nome entre aspas, tá? A configuração básica dele é essa. Você pode fechar parênteses ou dar Enter direto. Veja que nesse caso aqui a formatação, quando você tem datas, né? O Excel, quando você não efetua nenhuma personalização, data para o Excel é número, tá? Então é comum você fazer algum cálculo com data, ao invés dele retornar a data, ele retorna um número. Se acontecer isso aqui, é só você dar uma selecionada e você muda a formatação. Aqui na guia página inicial, você pede a opção aqui nesta seção de formatação, pede lá data abreviada, que aí ele reproduz da mesma maneira que está na base, tá? Então tá lá, essas são as datas que a Joaquina Maria trabalhou. Se eu posso pegar aqui um outro funcionário qualquer, Ctrl+C, vou clicar aqui e dar um Enter. Então tem as datas de retorno. Até aí é a função filtro normal. O que a gente já viu na aula passada é que se você cadastrar alguém que não esteja, no caso aqui, registrado, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, ó, vou colocar aqui o nome Marco. Na hora que eu der Enter, vai aparecer esse erro aqui. Então, aquele primeiro errinho, o hashtag calc, tá? Então, o hashtag calc indica que este nome não está na sua base. Então, já foi apresentado no vídeo anterior, para você corrigir essa mensagem de erro, existe uma configuração na própria função filtro. Você vai abrir a função filtro. No finalzinho aqui, dentro do parêntese, você vai colocar o ponto e vírgula.
E aí temos essa seção que ficou, esse argumento que ficou ativado, que é o se vazio. Então, caso você coloque um nome que não esteja cadastrado, abra aspas e escreva alguma frase de orientação. Vou colocar a boa e velha frase não cadastrado. Vou colocar aqui não cadastrado, lembrando sempre entre aspas duplas, tá? Colocou entre aspas duplas, vai dar um enter, tá lá, ó. Então agora não existe mais aquela mensagem de erro, o hashtag calc. Se eu colocar algum registro que esteja na minha base, Ctrl C, Ctrl V, ele retorna corretamente. Vamos pegar da Ana Maria aqui, Ctrl C, eu vou dar aqui um Enter, ele retorna corretamente. Se eu colocar aqui um outro nome qualquer, vamos pôr aqui, vou colocar de novo o meu aqui, né? Um outro nome que não esteja cadastrado, vou pôr o Xavier. Colocou o Xavier, então agora não aparece aquela mensagem de erro que é o hashtag calc. Até aí tranquilo, sem problema nenhum. Agora um detalhe importante, outra mensagem que pode aparecer é o hashtag despejar. E em que situação vai acontecer isso? Por exemplo, aqui nessa coluna é a coluna de retorno, né? Então essa coluna é onde vai aparecer o resultado da filtragem. Eu vou colocar uma informação aqui, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, Brasil. Registrei uma informação. Vou agora acionar o filtro. Vou escolher o nome de alguém aqui, vamos pegar a Ana aqui, vou pegar o Caio, que aí tem mais informação. Ctrl C, clico aqui e dou Enter. Veja que apareceu um outro erro diferente, que é o hashtag despejar. Então o que significa isso? Esse despejar é uma mensagem de erro indicando que existe um obstáculo no meio do caminho, que é essa palavra Brasil. Se eu vier aqui e tirar ela, ele retorna as informações corretamente. Então, dependendo do layout do teu relatório, ele não vai ter espaço para exibir todo o resultado da filtragem. Então, essa mensagem de erro indica isso, tá? O que é recomendado é o seguinte: reserva a coluna inteirinha só para a função filtro. Então, não coloque mais nada aqui embaixo para evitar esse possível erro, tá? Então, novamente aqui, se eu colocar qualquer texto aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, já aparece o hashtag despejar. Se eu colocar aqui um outro nome aqui, deixa eu ver, acho que o Rafael tem bastante, Ctrl C, vou clicar aqui, claro que ele vai dar um erro, mas se eu tirar o obstáculo no meio do caminho, ele exibe o conteúdo automaticamente. Se eu colocar alguma coisa aqui dentro, ele retira, aparece o hashtag despejar, e aí, caso contrário, ele volta normalmente. Então, esse é o nosso objetivo desse vídeo, mostrar como você deve proceder quando aparecer essas mensagens de erro provenientes da função filtro, tá? A formatação do hashtag calc, é claro, quando aparecer o despejar, é só você remover o obstáculo do meio da coluna, tá bom? Pratique essa manobra que vale a pena você dominar essa técnica aí, tá bom? Por essa aula, por enquanto, é isso daí, tá certo? Obrigado pela atenção, é claro que temos mais vídeos ensinando outras formas de utilizar a função filtro, existem mais possibilidades aí e nós vamos apresentar nos próximos vídeos. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.